Senhor presidente, nobres colegas, as pessoas que nos acompanham daqui de casa. Eu estava antes dialogando com o vereador Cláudio Libardi sobre isso, porque tem assuntos que, sinceramente, às vezes a gente conversa se é o caso de entrar ou não entrar, porque, como bem disse o vereador Lucas, tem assuntos que entram aqui só em período eleitoral, né, para poder discutir, para poder trazer as nossas visões. Se enquanto esquerda a gente quisesse, inclusive, né, explorar mais alguns assuntos, a gente poderia aqui colocar umas 5 moções por sessão, que a gente teria assunto para discutir. Mas os nobres colegas gostam, né, muitas vezes, de pegar esses assuntos que a sociedade, né, muitas vezes, com essa vontade de querer fazer justiça, né, que é um sentimento justo, a população acaba por ter um certo apelo, né, e a gente acaba ajudando na disseminação dessas ideias de senso comum para que a gente possa agradar e fazer um discurso muitas vezes populista. Mas eu queria dizer que não me cabe aqui, enquanto vereadora, reproduzir um discurso senso comum. Eu acho que, como mulheres e homens públicos, nos cabe, inclusive, poder apresentar informação que muitas vezes as pessoas não sabem. As leis, a gente ouve todos os dias que existem leis muito boas e as leis elas não são implementadas, elas não são na prática como elas deveriam ser para que as coisas de fato aconteçam. Então, muitas vezes a gente ouve um discurso de que os adolescentes não são responsabilizados e nós temos uma lei, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se vocês não conhecem, leiam, nobres colegas, conheçam. A gente precisa, várias vezes eu vou em serviço de convivência e faço o exercício de apresentar o ECA, o Estatuto da Juventude, a Constituição Federal, que para mim é um absurdo. As nossas crianças e adolescentes não terem acesso a isso desde a infância. Precisamos conhecer como se organiza o nosso país, os nossos direitos e deveres. Eu queria falar aqui do artigo 103, que diz o seguinte: considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Então, nós já temos previsão no ECA de medidas que os adolescentes têm que cumprir se eles fizerem um ato infracional, que a gente pode chamar de crime. Se quiserem chamar de crime, a gente pode chamar de crime. E eu vou pegar aqui as medidas socioeducativas, né, o capítulo 4, artigo 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas, para quem diz que não há pena. Primeira, advertência. Segunda, obrigação de reparar o dano. Não há nada mais educativo do que ter que reparar o dano. Prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional. E como isso é definido? A partir do tipo de ato infracional, do tipo de crime que aquele adolescente cumpre. Isso definido pelo sistema judiciário. Agora, o vereador Caleb mesmo trouxe. Muitas vezes são adolescentes aliciados. Jovens que são levados a participar do mundo do crime, porque a sociedade e o Estado não apresentam outra alternativa. Quem apresenta é o mundo do crime. A gente não apresenta oportunidade de estudo, oportunidade de trabalho. Nós criminalizamos a juventude. E aí a gente diz que prender, todo mundo diz que a prisão é escola para bandido. Aí a gente quer colocar os nossos adolescentes na prisão comum para aprender a ser mais bandido ainda. E eu não estou dizendo aqui que não tem que prender, nobres colegas. As pessoas têm que responder pelas suas atitudes. Mas a gente sabe que não é esse presídio que vai resolver os nossos problemas. Aí a gente quer colocar a juventude, o adolescente lá, na escola do crime, para ele sair de lá mais bandido do que quando ele entrou. Vamos falar a verdade aqui entre nós. Presídio não resolve nada por si só. E para quem não conhece CASE, o CASE é 1000 vezes menos pior, né? Melhor do que um presídio. O sistema socioeducativo, se ele for fortalecido, se ele de fato acontecer, é isso que vai fazer com que mude a realidade dos adolescentes e a gente possa trabalhar para que não tenham adolescentes que cometam crimes no nosso país. Agora, o Estado não oferece alternativa, a sociedade não oferece alternativa. Aí a gente quer ir lá e prender, a solução é prender de novo a gurizada. E para finalizar, senhor presidente, o caso do Orelha,
O caso do Orelha é emblemático para mim, porque se fossem jovens, pobres, filhos de trabalhadores, tinham sido presos, respondido pelos seus atos na mesma hora. A gente tem que falar sobre isso. O crime do colarinho branco, o crime de quem é rico, nunca é penalizado da mesma forma do que quem é pobre, porque ser pobre nesse país ainda é considerado crime. Obrigada, senhor presidente.